Fala pessoal, bom dia, Bertani falando. Hoje, 20 de abril de 2021, fazendo aqui mais um panorama rápido do mercado futuro, com as notícias, com o gráfico de aconteceu ontem e projeções para o dia de hoje, meramente um estudo. Então, continuamos aqui na primeira perna, desse movimento de alta no diário. Estamos aqui no gráfico diário do índice. Ontem nós tivemos uma sombra superior bastante significativa, o mercado subiu, estava forte, com uma boa agressão na compra, com um volume dentro da média, mas aí nós tivemos uma informação que acabou derrubando nosso pregão no final da tarde, fazendo nosso pregão voltar, deixando no meu ponto de vista, no meu entendimento para as minhas operações, um doji dentro da primeira perna. Quando a gente olha aqui o gráfico de 60 minutos de ontem, a gente consegue perceber nessa barra de número 8, que foi no final do pregão que nós tivemos aí essa queda realmente com essa informação, mas a gente consegue perceber que o nosso gráfico aqui ainda está numa tendência de alta e passou a acumular no topo. Aqui marcando as agressões, mas o que me interessa essas agressões é mais no diário. Aqui nos 60 minutos, então, a gente observa bem que ele fez aí uma puxada no final do dia, batendo aí a mínima nos 120.998, mantendo praticamente esses níveis de 121 mil. Então, muita atenção nessa região de rompimento desse topo, da máxima de ontem, que pode fazer com que o nosso mercado dê uma puxada bem interessante com uma projeção de Fibonacci. Então, se a gente imaginar que nós estamos numa perna 1 ainda do movimento, estou tentando ao máximo aqui, que a gente faça uma visualização no gráfico de 60 minutos, esticar um Fibonacci como perna 1, máxima, retração nesse ponto que foi a mínima de ontem, e se ele romper a máxima, ele pode lançar esses níveis aqui de 100% em 124.179 e 161% em 126.153, lembrando que eu estou no gráfico de 60 minutos, seria um movimento bem mais forte, então esse primeiro nível aqui de 124 mil, ele é bem mais interessante. A gente não pode descartar também que se perdermos esse fundo no gráfico de 60 minutos, ele pode fazer uma correção sem mudar muita coisa aí a partir de uma retração de Fibonacci. No gráfico de 15 minutos a gente vê esse movimento de perna 1, perna 2, perna 3, ou seja, ele cumpriu aqui uma projeção de movimento de baixa no tempo menor, mas que está consolidando no topo, que está vindo de uma outra consolidação. O que me chama a atenção dessa consolidação no topo é que ela tem exatamente o mesmo tamanho da consolidação de ontem, naquela retração de Fibonacci. Eu não tracei essa retração de Fibonacci agora. Ela é exatamente a de ontem. E se vocês observarem aqui os níveis, quando eu coloco na máxima de ontem e na mínima de ontem, ele tem exatamente o mesmo tamanho da máxima de sexta-feira e mínima de sexta-feira, ou seja, está num range extremamente interessante. Então, com o contexto de notícias que nós temos hoje, com a visualização gráfica que nós temos, eu ficaria muito atento a essa região de rompimento da máxima de ontem, podendo lançar aquele movimento de perna 1, perna 2, perna 3, naquela região do gráfico de 60 minutos. Bastante atenção ao ajuste que está no 121.330, sempre gosto de olhar a máxima, a mínima, o ajuste. 1% do ajuste que está aqui escondidinho, deixa eu tirar aqui para vocês darem uma olhada melhor nesse ponto. No 120.570,57 e 1% para baixo no 120.143. Reparem que se a gente puxar aqui a retração de Fibonacci da máxima de ontem para a mínima de sexta-feira, na retração de Fibonacci, ontem nós já chegamos perto desse nível, que é o nível de 83%, ou seja, nós estamos realmente numa consolidação de topo,
aonde o rompimento dessa máxima pode nos levar aí para aquela região interessante do 100% dos 60 minutos, e o rompimento para baixo deve trazer para essa zona de confusão aqui que nós estávamos desde a semana passada. Quando a gente fala de contexto, nós temos aqui o acordo que é mantido, que mantém emendas do orçamento e deixa 125 bilhões fora do teto de gastos. Então ontem nós tivemos uma boa resolução com relação ao orçamento e que vai repercutir hoje. No destaque da noite nós tivemos o governo tentando ganhar tempo na instalação da CPI da Covid, que foi adiada. As bolsas da Ásia fecharam mistas após perdas em Nova York e manutenção de juros chineses. Ontem nós tivemos então um reflexo do pregão de Nova York. Os futuros das bolsas de Nova York estavam subindo aqui mais cedo, depois eu vou mostrar para vocês. Nós tivemos também os treasuries longos subindo com vacinação e balanços no radar. Então hoje nós temos os balanços de Netflix. Vou clicar aqui para vocês verem. Os balanços que nós temos hoje: Estados Unidos, Johnson & Johnson, a P&G, Johnson & Johnson, P&G e Netflix. Então, balanços de blue chips lá nos Estados Unidos. As bolsas europeias ainda operam mistas, sem força e sem nenhum grande catalisador nessa abertura. Então nós temos um contexto aqui no Brasil que pode acabar impulsionando, até porque nós temos o mercado, o petróleo, subindo de uma forma interessante nessa manhã, com o pulso do relato que a OPEP+ poderá não fazer mais a reunião ministerial. E tivemos a prévia operacional ontem da Vale, que veio aí sem nenhuma surpresa. Ela continua trazendo aí uma boa prévia operacional. Ela veio com um excelente resultado. Agenda: 5h30 da tarde nós temos aí Estados Unidos, estoques de petróleo bruto semanal. Quando a gente olha nesse momento, 6h30 da manhã, S&P 500 futuro 0,28, 0,34, praticamente estável, esperando esses balanços. E como eu disse, o petróleo numa puxada bem interessante. Beleza? Então esse é meu panorama rápido aí, uma ideia do que eu enxergo por dia. Bastante atenção ao contexto do que nós temos para os gráficos e com o noticiário envolvendo principalmente a CPI aqui no Brasil e o orçamento. Excelentes trades a todos e até mais. E se gostou, fala para mim o que gostou desse panorama. Estou tentando aí todos os dias dar uma melhorada nele. Se não gostou, principalmente deixe seu feedback. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais informações. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!